A verdade por trás da proposta que o Vitor Roque recebeu, o Palmeiras se preparando para vencer o São Paulo e muita coisa legal. Vamos começar falando da nossa dupla de convocados, Flaco Lopes e Aníbal Moreno. Que coisa maravilhosa, né? Há poucos vídeos atrás a gente falou aqui de como o Palmeiras se transformou numa vitrine, né? Pois é, a torcida argentina vem comentando em rede social que o Flaco Lopes na seleção é justíssimo, tá? E que o Aníbal Moreno também vinha sendo um dos principais volantes em atuação na América do Sul. E é muito legal esse reconhecimento, né? Porque a torcida argentina pôde ver de perto a atuação do Palmeiras eliminando o River Plate. Então é óbvio, né? Além de tudo que já se conhecia do jogador, ficou mais transparente ainda. Na minha opinião, é muito merecida a convocação dos dois jogadores, tá? O Flaco é o melhor jogador da temporada do Palmeiras, inclusive ele já bateu a meta de gols que ele tinha, que era igualar o ano passado, né? 21 gols, ele já fez esses 21, com certeza vai passar, né? E o Aníbal Moreno é o tipo de jogador que ninguém fala, é um leão. Sabe aquele cara que carrega o piano, que dá toda a estrutura pro time, a espinha dorsal? Pois é, ambos estão convocados para a seleção argentina e, na minha humilde opinião, merecidamente. O meu parabéns do fundo do coração para esses jogadores que estão jogando muita bola. Só tem um problema, tá? A convocação dos dois muito provavelmente vai impedir o Palmeiras de contar com ambos, né? Na partida contra o Juventude no dia 11 de outubro, porque eles estarão, obviamente, com a seleção argentina. Então o Palmeiras sem Aníbal Moreno e sem Flaco Lopes, tudo bem, vai enfrentar um Juventude que é um time um pouco mais fraco, mas corre risco, né? Na minha opinião, o Palmeiras não tem um atacante no nível do Flaco para substituí-lo. Ok, na volância a gente põe o Emiliano Martinez e as coisas vão se encaixar. Mas na frente, quem vai jogar, hein? Vamos jogar com Ramon Sousa e Vitor Roque? Olha, não é uma ideia ruim não, viu? Antes de falar do mercado da bola e de uma novidade que a gente tem para te contar, vamos analisar essa partida que o Palmeiras tem contra o São Paulo e como o Verdão está se preparando para isso, tá? O Palmeiras mais uma vez fez os treinamentos muito focados em intensidade ofensiva, tá? E uma coisa me chamou a atenção, eu vou deixar aqui na tela enquanto eu tô falando o vídeo que o Abel Ferreira tá batendo ali faltas ou batendo na bola ali, né? Próximo da área do pênalti, né? E acertando o travessão 3 vezes. E tá bom, isso é legal e tal, mas qual que é o impacto disso? O impacto é que a TV Palmeiras, né, o Instagram oficial do Palmeiras, postou esse vídeo e colocou o seguinte comentário: patrão, ligação direta nós temos. Como uma ligeira crítica ao que o Rogério Ceni falou do Palmeiras. Olha que coisa engraçada, né? O Rogério Ceni falou uma besteira muito grande, na minha opinião. Disse que o Palmeiras só tem chutão e ligação direta e que é assim que constrói as jogadas e tal. Blá blá blá, né? O Palmeiras pegou o Vasco, fez 3 gols de construção com bola no chão. E aí ficou ruim pro Rogério Ceni ter que aturar isso, né? O Palmeiras tá lá em cima, né? Tá brigando pelo título. E dessa forma, o Palmeiras deu essa cutucada no Rogério. Me diz qual que é a sua opinião a respeito disso, tá? E voltando a falar da preparação contra o São Paulo, como a gente estava dizendo, né? O Palmeiras tem se fechado muito mais nos treinamentos, tá? Lembra que há um tempo atrás nós trouxemos com exclusividade para vocês a informação de que o Palmeiras trabalharia mais a bola internamente no campo, né? Trazendo mais a qualidade dos jogadores, né, do meio campo, flutuando pelo meio, com mais liberdade para jogar. Você lembra de tudo isso que a gente falou, né? Pois é, agora eu tô trazendo para você mais uma informação, tá? Além dessa flutuação pelo meio, o Palmeiras está se preparando para enfrentar o São Paulo, que vem com uma linha de 5 jogadores na defesa, porque o LDU vai fazer isso. A LDU, né? A Liga Desportiva, né? Então, de maneira geral, o Palmeiras está treinando uma outra variação tática ofensiva, onde os laterais vão cobrir o espaço e o Palmeiras aí sim vai atacar com 6 jogadores, justamente para ter superioridade numérica. Olha que legal, tá? Então o Palmeiras ataca com os 2 laterais, os 2 meias um pouco mais centralizados e os 2 atacantes, de modo que os volantes vão retornar para cobrir as laterais. Ó, da última vez a gente acertou, tá? Teve gente que falou que eu tava louco, dizendo que o Palmeiras ia jogar mais centralizado, né?
porque não estava acostumado e não acreditava. Queimaram a língua aí, né? Agora, brincadeiras à parte, é uma realidade, tá, do Palmeiras. Cada vez mais a gente enfrenta times que estão retrancados, né? E o Palmeiras tem dificuldade de jogar assim. Por conta dessa qualidade dos nossos laterais, tá, o Giai eu acho ainda que deixa um pouco a desejar. E aí talvez o Andréas Pereira ocupe algum espaço por ali. Mas, de qualquer forma, a tendência é essa, que o Palmeiras ataque 6 contra 5, né? Além disso, o Abel Ferreira está dando muita moral pro Felipe Anderson também, tá jogando muita bola, né, merecidamente. E tá sem nenhum tipo de frescura, escalando o jogador em todas as partidas, né? Ele era conhecido como Homem de Ferro na Lazio, porque ele jogava todos os jogos, não teve um jogo nas temporadas passadas que ele ficou de fora. E além disso, tem um outro ponto muito importante. O Andréas Pereira tem sido um jogador muito importante e polivalente, né? Ele começou jogando como um meio armador e agora ele já tá na do Evangelista, né? Que só deve retornar em 2026 e tá fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Então a expectativa é que o time que enfrente o São Paulo seja aquele lá, tá? O Everton, Giai, Murilo Gomes, Piquerez, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Rafael Veiga e na frente Flaco Lopes e Vitor Roque. Por conta de toda essa análise que eu te passei, eu tenho expectativa que o Palmeiras vença essa partida contra o São Paulo sim, tá? E que desenvolva uma flutuação diferente em campo. Agora falando de mercado da bola, rapaziada, vamos lá. Nós também já tínhamos noticiado no canal aqui que o Vitor Roque receberia propostas da Espanha em breve, né? Que Real Sociedade e Sevilha estavam de olho no jogador e que a tendência é que ele acabasse recebendo proposta, mas que ele não saísse. Pois é. A informação que vem agora, que a gente tem para revelar para vocês, né, é que o West Ham tem interesse no jogador e há uma expectativa de que a proposta chegue para 2026 na faixa de 40 milhões de euros. Sim, é muito dinheiro. O que o Vitor Roque vai fazer, eu não sei te dizer. O que eu sei é o seguinte: quando todos os clubes europeus que tiveram a oportunidade de ter o talento do Vitor Roque o receberam, eles não foram capazes de potencializar o futebol do jogador. Vocês pararam para pensar nisso? No Barcelona ele foi tratado como mais um, e quando não se encaixou no esquema tático do Xavi, foi jogado para escanteio. E no Real Betis, poxa, ele nem oportunidades direito teve, né? Embora jogue muita bola. Por conta disso, o Palmeiras conta sim com a boa vontade do jogador, porque ele recuperou esse bom futebol, não foi à toa não, tá? O esquema de jogo montado do Palmeiras o favorece, coisa que ele não vai encontrar na Europa. Se ele for para a Premier League, no West Ham, seja, ele não vai ter nem minutagem em campo. Pode anotar o que eu tô falando. Vejam o Richard Rios. Ele joga muita bola, mas ele não tá conseguindo se encaixar no time do Benfica, e isso é muito lógico, tá? É porque o Benfica joga um futebol diferente daquele futebol que ele tá habituado, não é um futebol para ele. É a mesma coisa que você ter um Paulo Henrique Ganso no seu time. Cara, o Ganso é técnico. Não adianta você querer botar ele para marcar lateral, não vai rolar. É a mesma coisa, o Vitor Roque é um jogador de atacar o espaço. Ele precisa de um companheiro de ataque, né? A gente falava sobre isso também em alguns vídeos passados, isso é legal, né? Ele precisa de alguém perto dele para ajudar na cobertura da marcação, né? Quando o cara vem marcar ele e olha pro lado e vê que tem outro atacante, ele fala: opa, eu não posso colocar dois zagueiros em cima do Vitor Roque, porque tem um outro atacante aqui, né? Diferentemente do passado, que ele jogava praticamente sozinho. Sabe quem tem uma característica parecida e é do nosso rival? O Yuri Alberto. Veja como o futebol do Yuri Alberto desenvolveu quando o Depay chegou. É porque são dois atacantes, aí tem que colocar um zagueiro em cada um para marcar e no máximo lateral ou volante. Alguém fica sozinho no meio campo. Então o futebol do Vitor Roque apareceu muito no Palmeiras por conta disso. E eu gostaria muito que isso fosse levado em consideração, além do fator vitrine, né? Veja, Flaco Lopes e Aníbal Moreno foram convocados. Se o Giai começar a jogar bola, será convocado. Ramon Sosa, Gustavo Gomes, poxa, tem tantos jogadores, né? Facundo Torres, Emiliano Martinez, todos os nossos gringos podem ser convocados. Palmeiras é uma grande vitrine. E com o Vitor Roque não vai ser diferente, é só ele manter o bom futebol. E talvez, pode ser uma loucura da minha cabeça, daqui a alguns meses a gente fala sobre isso. Talvez
o Ancelotti até repense o posicionamento tático da seleção brasileira. E aí sim, a seleção vai jogar com 2 atacantes. Olha, me parece que no futebol atual é a melhor coisa a se fazer, é voltar ao passado com 2 meias e 2 atacantes, porque, sinceramente, eu tô saturado de ver times com 3 atacantes. Enche o saco, o futebol é sempre o mesmo. Bola na ponta, cruzamento, blá blá blá. O futebol com 2 meias torna-se mais agradável de assistir, mais difícil de marcar, é bom para quem é resultadista e é ótimo para quem assiste e aprecia o bom futebol. Mesmo com essa proposta absurda no Vitor Roque, eu imagino que o Palmeiras vai segurar o jogador, tá? Agora, o meu medo verdadeiro é se vier um time de primeira prateleira. Aí, meu irmão, vai ser complicado. Não tenho dúvidas, se o Vitor Roque sair, o Gabriel Jesus chega. E aí o Palmeiras vai chegar chegando no Gabriel Jesus, tá? Mas eu não gostaria que isso acontecesse. O Vitor Roque já está habituado e para mim já é um dos nomes favoritos ali para assumir a titularidade da seleção brasileira. Além disso, um outro assunto muito complicado de falar, gente. Amanda Gutierrez, craque que estava no Palmeiras, excelente jogadora, foi vendida para o clube dos Estados Unidos e até aí tudo bem. Ela era muita bola, jogava muita bola para estar aqui realmente na América do Sul, né? Merecia sim uma oportunidade enfim, de alçar voo, né? Profissionalmente falando. Mas, gente, ela foi vendida por um valor histórico no Palmeiras, né? No futebol brasileiro. Acho que nunca nenhuma jogadora do futebol feminino foi vendida por esse valor, mas o que me assusta é o valor. 1 milhão de euros. Eu tô falando que a melhor jogadora em atuação na América do Sul inteira foi indicada para bola de ouro. Cara, foi vendida por 5 milhões de reais. Quanto vale o Daverson? 10 milhões de reais? Não faz sentido, né? A forma como o futebol feminino é consumido no Brasil não dá para entender. É bem verdade que trata-se de uma empresa. Empresas querem lucro, né? E se o futebol feminino não é consumido, ou seja, se as pessoas não compram camisa, não vão ao estádio, não, poxa, não consomem, né, o conteúdo, não adianta, né? Porque não gira dinheiro. Então é uma fatia proporcional. É por isso que o Neymar ganha, sei lá quantos milhões de reais, é porque as pessoas consomem o conteúdo dele. E por ele ser um influenciador, né, no ramo esportivo, é muito mais fácil vender produtos que estejam associados a ele. Por isso que gira o dinheiro que gira no futebol hoje, né? E aí é uma questão, até pra gente falar num outro vídeo, acho que é interessante, né? Mas a minha indagação aqui é justamente com relação a essa questão do futebol feminino. Você acha que isso é correto, justo? Não sei. Diz aí nos comentários a sua opinião. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te agradecer por todo o carinho de sempre. Faltam aproximadamente 60 nada, 50 inscritos para alcançarmos a meta de 6.000 inscritos. Rapaziada, que coisa maravilhosa, tá? Obrigado pelo seu carinho. São 3 meses de canal e mais de 750 mil visualizações. Eu estou muito contente com o desempenho do canal e muito feliz por estar podendo falar as minhas loucuras aqui para vocês e ter com quem me comunicar. Muito obrigado pelo seu carinho, avante palestra, um forte abraço e fui!